Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, uma aula de física. Como a gente já havia discutido na semana passada, a gente concluiu o caderno 1 já, começamos até o caderno 2, nosso apostilado. E nessa aula eu vou fazer algumas questões, né, nos preparando de certa forma para a nossa prova bimestral. Eu não vou conseguir dar aula presencial, então presencial, né, por causa do lockdown, e também não vou conseguir dar aula ao vivo devido o probleminha com a creche da minha filha. Então, tá todo mundo no lockdown, eu não vou conseguir dar aula, né, ao vivo. Então, a gente vai ter essa aula gravada aqui. Eu preparei 4 questões com um conteúdo bastante semelhante ao que vai cair na prova, tá? E aí, eu vou estar resolvendo agora com vocês. Vamos para as questões em si. O primeiro exemplo que nós temos aqui é um exemplo do movimento uniforme. Lembrem-se que o movimento uniforme é um dos conteúdos que vai cair na nossa prova, então se preparem, estejam aí firmes e fortes para fazer ela, tá? Essa questão ela fala o seguinte: a tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que se movimenta. A função horária que nos fornece a posição do automóvel com unidades fornecidas é. Então vamos lá. Nesse contexto aqui, para resolver essa questão, eu preciso de lembrar de uma informação muito importante. Para termos a função horária, eu preciso lembrar que dentro do movimento uniforme, a função horária ela é descrita da seguinte maneira: S igual a S0 mais V vezes T, em que as únicas duas coisas que eu preciso saber para poder então fazer a fórmula é saber quem é o S0 e saber quem é a velocidade, tá certo? Se nós olharmos para a tabela, nós vamos descobrir que o S0 é referente ao tempo inicial, ou seja, olhando para a tabela, eu posso dizer que o S0 é igual a 200 km. E a velocidade eu posso fazer bem simples, basta fazer ΔS sobre ΔT, ou seja, posição final menos posição inicial sobre o tempo final menos tempo inicial, ou seja, menos 150 dividido por 10, tá? Logo, o resultado é menos 15 km por hora, tá? Vai ficar um pouquinho assim, mas aí, depois disso, basta substituir aqui, ó. Então, a distância, ela é a posição inicial, 200, menos, porque tem um menos, 15t, que é a única coisa que eu preciso conhecer, né? As únicas coisas que eu preciso saber aqui é o valor da posição inicial e o valor da velocidade. A velocidade não é dada, mas a gente pode calcular. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra D, tá? Questão de movimento uniforme. Nosso exemplo 2, como vocês podem ver aqui, diz o seguinte: dois amigos trafegando por uma estrada retilínea em um veículo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Então nós temos que o veículo A, deixa eu diminuir esse contorno, deixar assim. Então a gente já sabe que o veículo A ele está trafegando a 10 metros por segundo. Tentam se comunicar por meio de um rádio bastante rudimentar, com alcance máximo de 200 metros, tá? Esse é o alcance máximo, com outros dois amigos que estão em um veículo B, que se movimentam na mesma estrada com velocidade de 15 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade do veículo B. Bom, se o veículo A está inicialmente a 500 metros de distância na frente do B, eles manteriam contato em que intervalo de tempo? Bom, essa questão aqui é interessante pelo seguinte fato, a gente poder analisar da seguinte maneira. Ó. Imaginem que isso aqui seja o veículo A e B, tá? Como o A inicialmente está na frente, então o B vai vir depois. Então esse aqui é o A, esse aqui é o B. A distância inicial entre eles é de 500 metros, tá? E lembrem-se, esse aqui está a 10 metros por segundo e esse aqui está a 15 metros por segundo. Então vai chegar um tempo em que o veículo B vai ultrapassar o veículo A, ou seja, né, um determinado tempo depois, nós vamos ter o A atrás e o B na frente, conforme o tempo for passando. Então vai chegar um momento em que o A vai estar atrás e o B na frente, tá? Novamente,
Aqui continua com 10 metros por segundo e aqui com 15 metros por segundo. Em 1 hora eles vão passar. A questão aqui não é saber quanto vai ser essa distância nem nada, até porque ele quer que a distância máxima entre eles seja de 200 metros. O que vai acontecer é o seguinte: antes, né, inicialmente, o B tem que encostar em A e ele vai chegar próximo de A e vai até ultrapassar A porque a velocidade dele é maior. Então vai chegar um ponto que ele ultrapassa. Nesse caso, então, nós vamos fazer o seguinte: ó, nós vamos calcular, nós vamos identificar e depois calcular, né? Identificar quem é a equação horária, a função horária do carro B, do carro A e do carro B, tá? Lembrem-se, posição inicial, A começa inicialmente com 500 metros, mais a velocidade, isso aqui que a gente usou aqui em cima, tá? A mesma fórmula. A velocidade do carro A é 10 vezes o tempo. Em B, o mesmo quesito. Só que a posição inicial de B vai ser 0, tá? Então, vai ser 0 mais a velocidade dele, que é 15, vezes o tempo. Essas duas equações que eu acabei de mostrar, duas funções, são as funções horárias relativas ao carro A e relativa ao carro B. Beleza, mas como que a gente vai resolver? Nós vamos resolver de duas maneiras. Na verdade, a gente vai fazer dois cálculos, não é que tem duas maneiras de se resolver ela, né? A gente vai usar dois cálculos para estar resolvendo essa questão. Como assim? Primeiro você vai observar uma coisa importante nessa ultrapassagem, tá? Nós vamos fazer primeiro com o A na frente e depois com o B na frente. Então vamos fazer o seguinte: primeiro, nós queremos que a distância entre o carro A e o carro B seja de 200 metros. E aí nós vamos resolver essa continha. Depois, eu quero que, se o B estiver na frente, eu quero a distância também em relação a A seja 200 metros para poder funcionar. Não vai ser em qualquer intervalo de tempo, mas a gente vai poder encontrar o que a questão deseja, tá? Quantos segundos mais ou menos. Bom, estamos fazendo isso, é só a gente substituir as duas equações aqui. O carro A ele é 500 mais 10t, e o carro B é menos 15t nesse caso, igual a 200 metros. Nós vamos passar o 500 para o outro lado, então 10t menos 15t é igual a 200 menos 500. Subtraindo, nesse lado fica menos 5t e do outro lado fica menos 300, tá? Multiplica-se por menos 1 para poder tirar o sinal, deixar ele positivo. Então 5t é igual a 300, passa o 5 dividindo, e aí 300 dividido para 5, 60 segundos, tá? Então o tempo inicial é de 60 segundos. Ou seja, isso descarta a letra D, a letra B e a letra A. Sobra então a letra C ou E. Mas vamos lá ver qual que é a verdadeira, tá? Agora a gente vai inverter os papéis. B está na frente e A vem depois, que é quando ele ultrapassa. Então o que a gente vai fazer aqui? Pegar o B, que é 15t, porque o zero não precisa pôr, tá? Menos o A. Só que o A, ele possui dois termos, que é o 500 e o 10t. Então é importante fazer isso entre parênteses para você não errar o cálculo. Bom, fazendo a conta aqui, nós vamos ter 15t menos 500 menos 10t igual a 200. Passa-se o 500 para o outro lado, então 15t menos 10t, ó, menos com mais menos, menos com mais menos, tá? Passa-se o 500 para o outro lado que está negativo, somando, e aí nós vamos ter que 5t é igual a 700. Se eu passo 5 dividindo, 700 dividido para 5 vai ficar 140 segundos aí. Então esse é o nosso tempo final da questão, tá? Então o tempo inicial é 60, o tempo final é 140. Portanto, a alternativa correta é letra E, tá bom? Então, essas duas questões foram as questões de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, para ser mais exato, porque nós estamos estudando, por enquanto, o movimento em linha reta. Depois a gente vai ver os movimentos em forma de curva, tá? Vamos agora para o exemplo 3, só que agora a gente vai mudar toda a abordagem. Nós vamos trabalhar com movimento uniformemente variado. A primeira questão desse conteúdo diz o seguinte: determine a aceleração escalar de um corpo que parte do repouso e percorre 40 metros em 4 segundos, em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aqui nós temos algumas informações importantes. Uma delas é o repouso. Toda vez que um corpo parte do repouso, sua velocidade inicial é 0, tá?
E além disso, ele dá a distância percorrida e dá também para a gente o tempo. No movimento uniformemente variado, nós temos uma equação que envolve distância, distância inicial, velocidade inicial, aceleração e tempo, tá? Nesse caso, o tempo vai aparecer em dois locais, tá? Aparece aqui, que é a fórmula do sorvetão, que muitos livros colocam, melhor, muitos professores gostam de ensinar assim. Vocês sabem que eu não curto muito. Então, o que a gente vai fazer? Para resolver essa questão, nós vamos passar o S para esse lado, então vai ficar S menos S0. Eu já sei que velocidade é nula, então não precisa nem usar. 1 sobre 2 vezes a aceleração. E o tempo, nesse caso, ele diz para a gente que é 4 segundos. Então vai ficar a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quem que é S menos S0? É o ΔS. E quanto que vale ΔS? 40 metros. Portanto, 40 é igual a 1 sobre 2 vezes a aceleração vezes 16. Vejam que eu posso simplificar esse 2 com 16 e aí obter o seguinte resultado. 40 é igual a 8A, porque quando eu divido 16 por 2, dá 8. Bom, passando o 8 dividindo, A vai ser igual a 40 dividido para 8, portanto, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, pois é a unidade padrão para a aceleração. Simples assim, tá? Quer dizer, não tão simples assim, mas dá para a gente fazer. Uma outra forma que dava para fazer essa questão, talvez, seria usar a aceleração média, tá? Mas não é muito confiável, porque você tem que fazer muita substituição e aí eu não aconselho. Por isso que eu estou fazendo por essa equação. E para finalizar o nosso vídeo, tá? Nós vamos fazer o exemplo 4 do MUV, movimento uniformemente variado, que diz o seguinte. Um veículo parte do repouso, olha aqui, já tem uma informação importante, velocidade inicial igual a zero, e percorre uma trajetória retilínea em movimento uniformemente variado, então a gente pode utilizar as equações do movimento variado, tá? Até atingir uma velocidade v. Quando então os freios são acionados, fazendo com que o veículo adquira movimento uniformemente retardado, ou seja, ele está diminuindo sua velocidade, até parar a uma distância de 100 metros do ponto de partida. Então, ΔS vai ser igual a 100 metros. Sabendo-se que a duração total do movimento foi de 10 segundos, calcule a velocidade em metros por segundo. Bom, aqui é uma questão interessante, né? Nós temos uma questão do movimento uniformemente variado, não tão simples como essas outras que a gente fez, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui para chegar no resultado é o seguinte. Imagine a seguinte ilustração. Nós temos, vamos imaginar como se fosse um gráfico, tá? Ele vai partir do repouso, vai aumentar sua velocidade até um ponto V aqui, que eu não sei quando é que é, e depois ele vai frear o veículo até parar, tá? Então está diminuindo aqui. Então nesse caso aqui a gente sabe uma coisa importante, ó. Primeiro, do ponto básico aqui ele percorreu 10, né? Que seria o tempo necessário para ele poder chegar na metade. Então ele percorreu 10 segundos aqui. E além disso, ele fala para a gente que a distância toda, o ΔS, ó, ele é 100 metros. Uma coisa que é importante, gente, o ΔS, quando eu tiver um gráfico da velocidade com função do tempo, ele é igual à área. Ou seja, a área equivale a 100. Então a gente pode relembrar umas fórmulas que são o seguinte. Primeiro, velocidade, ΔS, desculpa, é igual a área, que nesse caso é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? Bom, vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro, o ΔS, vamos baixar aqui, o ΔS vale 100 metros, que é a área. A base, ó, a base do nosso triângulo aqui, se você prestar atenção, a base é 10. E a altura é a velocidade que eu quero encontrar. Tudo isso dividido por 2, porque é a forma da área do triângulo, tá? Posso cortar um zero com esse zero daqui, então 10 é igual a V sobre 2, multiplicando cruzado, então V vai ser igual a 20 metros por segundo. Então a gente calculou a velocidade usando uma informação do gráfico, então letra C, 20 metros por segundo. É uma questão fácil de se calcular, porém um pouco complexa de se resolver, tá bom? De se interpretar ela para poder resolver.
Bom, então com essa questão aqui a gente vai finalizar o nosso vídeo, finalizar a nossa aula. Porém, eu vou estar passando para vocês agora, tá? Vai estar liberado agora. Eita, espera passar esse negócio aí. Eu não vou recortar esse trem não, vai dar muito trabalho. Então é o seguinte, na plataforma vai ter um trabalho para vocês valendo 4 pontos, com 4 questões, tá? Do movimento uniforme, 2 do movimento uniforme, igual eu fiz aqui, e 2 do movimento uniformemente variado. Peço que vocês entrem na plataforma, façam esse trabalho e, claro, deixem aí o like e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!